Capítulo 1. Sistemas e Socioeconomia. Teoria geral dos sistemas. A teoria dos sistemas é o estudo interdisciplinar dos sistemas. Um sistema é um conglomerado coeso de partes interrelacionadas e interdependentes que é espontâneo ou feito pelo ser humano. Cada sistema é delineado por seus limites espaciais e temporais, cercados e influenciados por seu ambiente, descritos por sua estrutura e propósito ou natureza. Em termos de seus efeitos, um sistema pode ser mais do que a soma de suas partes se expressar sinergia ou comportamento emergente. Alterar uma parte do sistema geralmente afeta outras partes e todo o sistema, com padrões previsíveis de comportamento. Para sistemas que são de autoaprendizagem e autoadaptáveis, o crescimento e a adaptação positivos dependem de quão bem o sistema é ajustado ao seu ambiente. Alguns sistemas funcionam principalmente para suportar outros sistemas, auxiliando na manutenção do outro sistema para evitar falhas. O objetivo da teoria de sistemas é descobrir sistematicamente a dinâmica, restrições, condições e elucidação de princípios, propósito, medida, métodos, ferramentas etc., que podem ser discernidos e aplicados a sistemas em todos os níveis e em todos os campos para alcançar que finalidade otimizada. Teoria geral de sistemas é sobre conceitos e princípios amplamente aplicáveis, em oposição a conceitos e princípios aplicáveis a um domínio apenas de conhecimento. Distingue sistemas dinâmicos ou ativos de sistemas estáticos ou passivos. Sistemas ativos são estruturas de atividades ou componentes que interagem em comportamentos e processos. Ideias contemporâneas da teoria de sistemas têm crescido em diversas áreas. Como um domínio transdisciplinar, interdisciplinar e multiperspectivo, a área reúne princípios e conceitos da ontologia, filosofia da ciência, física, ciência da computação, biologia e engenharia, bem como geografia, sociologia, ciência política, psicoterapia e economia, entre outros. A teoria dos sistemas serve, assim, como uma ponte para o diálogo interdisciplinar entre áreas autônomas de estudo, bem como dentro da área de ciência dos sistemas em si. Cibernética. Cibernética é o estudo da comunicação e controle de feedback regulatório, tanto em sistemas vivos como nos sem vida, organismos, organizações, máquinas, como em combinações desses. Seu foco é em como qualquer coisa, digital, mecânica ou biológica, controla seu comportamento, processa informações, reage a informações e altera ou pode ser alterada para melhor cumprir essas três tarefas principais. Os termos teoria dos sistemas e cibernética têm sido amplamente usados como sinônimos. Alguns autores usam o termo sistemas cibernéticos para denotar um subconjunto apropriado da classe de sistemas gerais, ou seja, aqueles sistemas que incluem ciclos de realimentação. Ideias a respeito de cibernética começaram no final dos anos 1800, que levaram à publicação de obras seminais, por exemplo, a Cibernética de Wiener, em 1948 e a Teoria Geral dos Sistemas de von Bertalanffy, em 1968. A cibernética, a teoria do caos e a teoria da complexidade têm o objetivo comum de explicar sistemas complexos que consistem em um grande número de partes interrelacionadas em termos dessas interações. As teorias sobre sistemas complexos são históricas, o que enfatiza diferentes ferramentas e metodologias, desde a matemática pura no começo até a ciência da computação pura agora. Desde o início da teoria do caos, quando Edward Lorenz acidentalmente descobriu um atrator com seu computador, os computadores se tornaram uma fonte indispensável de informação. Não se pode imaginar o estudo de sistemas complexos sem o uso de computadores hoje. Sistemas complexos. Um sistema complexo é um sistema composto de muitos componentes que podem interagir entre si. Em geral, pode ser considerado uma rede na qual os nós representam os componentes e os links entre elas, suas interações. Exemplos de sistemas complexos são o clima global da Terra, organismos vivos, o cérebro humano, sistemas sociais e econômicos e organizações humanas, como cidades e civilizações, um ecossistema, uma célula viva e, finalmente, todo o universo.
Sistemas complexos são sistemas cujo comportamento é extremamente difícil de modelar devido às interdependências, relacionamentos, retroalimentações ou outros tipos de interações entre suas partes ou entre um determinado sistema e seu ambiente. Sistemas que são complexos têm propriedades distintas que surgem dessas relações, como não linearidades, emergência, ordem espontânea, adaptação e realimentação, entre outras propriedades. O termo sistemas complexos se refere a uma abordagem da ciência que investiga como as relações entre as partes de um sistema dão origem a seus comportamentos coletivos e como o sistema interage e forma relacionamentos com seu ambiente externo. O estudo de sistemas complexos considera os comportamentos coletivos, ou de todo o sistema, como objeto fundamental de estudo, de forma holística. Por esta razão, sistemas complexos podem ser entendidos como um paradigma alternativo ao reducionismo, que tenta explicar predominantemente os sistemas em termos de suas partes constituintes e as interações individuais entre elas. Evidentemente que não se pode ser radical no que se refere ao holismo versus reducionismo. Tanto um como o outro conceito filosófico, aplicado de forma extremada, nos conduzirá a distorções no entendimento do sistema proposto a ser entendido ou modelado. O holismo de forma exacerbada nos levará a muita divagação especulativa sem fundamento e à perda de tempo. Já o reducionismo elevado ao extremo nos conduzirá a demasiadas simplificações sem saída. Embora seja discutível que os seres humanos estudam sistemas complexos há milhares de anos, o estudo científico moderno de sistemas complexos é relativamente novo em comparação com campos estabelecidos da ciência, como a física e a química, por exemplo. Na área da matemática, sem dúvida a maior contribuição para o estudo de sistemas complexos foi a descoberta do caos em sistemas determinísticos, uma característica de certos sistemas dinâmicos fortemente relacionados à não linearidade. O estudo das redes neurais também foi essencial no avanço da matemática necessária para estudar sistemas complexos. A noção de sistemas auto-organizados está ligada ao trabalho em termodinâmica de não equilíbrio. O precursor mais antigo da moderna teoria dos sistemas complexos pode ser encontrado na economia política clássica do Iluminismo escocês, mais tarde desenvolvida pela Escola Austríaca de Economia, que argumenta que a ordem nos sistemas de mercado é espontânea, ou emergente, na medida em que é resultado de ação humana, mas não a execução de qualquer projeto humano. Com isso, a escola austríaca desenvolveu a partir do século XIX até o início do século XX o problema do cálculo econômico, juntamente com o conceito de conhecimento disperso, que fomentaram debates contra a então dominante economia keynesiana. Esse debate levaria notavelmente economistas, políticos e outros partidos a explorar a questão da complexidade computacional. Pioneiro no campo, o economista e filósofo Friedrich Hayek dedicou grande parte de seu trabalho, desde o início até o final do século XX, ao estudo de fenômenos complexos. Uma das principais contribuições de Hayek para a teoria da complexidade é a sua distinção entre a capacidade humana de prever o comportamento de sistemas simples e sua capacidade de prever o comportamento de sistemas complexos por meio da modelagem. Ele acreditava que a economia e as ciências dos fenômenos complexos em geral não poderiam ser modeladas a partir das ciências que lidam com fenômenos essencialmente simples como a física. Hayek explicaria que fenômenos complexos, por meio de modelagem, só poderiam permitir previsões de padrões, em comparação com as previsões precisas que podem ser feitas a partir de fenômenos não complexos. Como um domínio interdisciplinar, sistemas complexos atraem contribuições de muitos campos diferentes, como o estudo da auto-organização da física, o da ordem espontânea das ciências sociais, o caos da matemática, a adaptação da biologia e muitos outros. Sistemas complexos é usado como um termo amplo que abrange uma abordagem de pesquisa para problemas em muitas disciplinas diversas, incluindo física e estatística, teoria da informação, dinâmica não linear, antropologia, ciência da computação, meteorologia, sociologia, economia, psicologia e biologia. Os sistemas complexos estão principalmente preocupados com os comportamentos e propriedades dos sistemas. Um sistema, amplamente definido, é um conjunto de entidades que, por meio de suas interações, relacionamentos ou dependências, formam um todo unificado.
É sempre definido em termos de seu limite, que determina as entidades que fazem ou não fazem parte do sistema. Entidades localizadas fora do sistema tornam-se parte do ambiente do sistema. Um sistema pode exibir propriedades que produzem comportamentos distintos das propriedades e comportamentos de suas partes. Essas propriedades e comportamentos globais ou do sistema são características de como o sistema interage com o ambiente ou de como suas partes se comportam, digamos, em resposta a estímulos externos, em virtude de estarem dentro do sistema. A noção de comportamento implica que o estudo de sistemas também se preocupa com processos que ocorrem ao longo do tempo. Como campo de estudo, os sistemas complexos são um subconjunto da teoria dos sistemas. A teoria geral dos sistemas se concentra de maneira semelhante nos comportamentos coletivos de entidades interagentes, mas estuda uma classe muito mais ampla de sistemas, incluindo sistemas não complexos, nos quais as abordagens reducionistas tradicionais podem permanecer viáveis. De fato, a teoria de sistemas procura explorar e descrever todas as classes de sistemas e a invenção de categorias que são úteis para pesquisadores em campos amplamente variados é um dos principais objetivos da teoria de sistemas. No que se refere a sistemas complexos, a teoria de sistemas contribui para a maneira como as relações e dependências entre as partes de um sistema podem determinar as propriedades de todo o sistema. Contribui também para a perspectiva interdisciplinar do estudo de sistemas complexos, a noção de que propriedades compartilhadas ligam sistemas entre disciplinas, justificando a busca de abordagens de modelagens aplicáveis a sistemas complexos onde quer que apareçam. Conceitos específicos importantes para sistemas complexos, como emergência, realimentação e adaptação, também se originam na teoria de sistemas. Embora não exista uma definição exata de complexidade geralmente aceita, existem muitos exemplos arquetípicos de complexidade. Os sistemas podem ser complexos se, por exemplo, eles tiverem comportamento caótico, comportamento que apresente extrema sensibilidade às condições iniciais, ou se tiverem propriedades emergentes, propriedades que não são aparentes de seus componentes isoladamente, mas que resultam das relações e dependências que eles formam quando colocados juntos em um sistema, ou se são computacionalmente intratáveis para modelar, se dependerem de um número de parâmetros que cresce muito rapidamente em relação ao tamanho do sistema. Os componentes de um sistema complexo formam uma rede, que é uma coleção de objetos e relações distintas entre eles, geralmente representada como um gráfico de vértices conectados por arestas. As redes podem descrever as relações entre indivíduos dentro de uma organização, entre portas lógicas em um circuito, entre genes em redes reguladoras genéticas ou entre qualquer outro conjunto de entidades relacionadas. Os sistemas complexos geralmente têm comportamento não linear, o que significa que eles podem responder de maneiras diferentes à mesma entrada, dependendo de seu estado ou contexto. Em matemática e física, a não linearidade descreve sistemas nos quais uma mudança no tamanho da entrada não produz uma mudança proporcional no tamanho da saída. Para uma dada mudança na entrada, tais sistemas podem produzir mudanças significativamente maiores ou menores que a proporcional na saída, ou mesmo nenhuma saída, dependendo do estado atual do sistema ou de seus valores de parâmetro. De particular interesse para sistemas complexos são os sistemas dinâmicos não lineares, que são sistemas de equações diferenciais que possuem um ou mais termos não lineares. Alguns sistemas dinâmicos não lineares, como o sistema de Lorentz, podem produzir um fenômeno matemático conhecido como caos. O caos, como se aplica aos sistemas complexos, refere-se à dependência sensível das condições iniciais ou efeito borboleta. Em um sistema como esse, pequenas mudanças nas condições iniciais podem levar a resultados radicalmente diferentes. O comportamento caótico pode, portanto, ser extremamente difícil de modelar numericamente. Além disso, se um sistema complexo retorna a um estado semelhante ao que ele mantinha anteriormente, ele pode se comportar de maneira completamente diferente em resposta a exatamente os mesmos estímulos, de modo que o caos também apresenta desafios para extrapolar a experiência passada.
Outra característica comum dos sistemas complexos é a presença de comportamentos e propriedades emergentes. São traços de um sistema que não são aparentes em seus componentes isoladamente, mas que resultam das interações, dependências ou relações que eles formam quando colocados juntos em um sistema. Embora a emergência seja frequentemente usada para se referir apenas ao aparecimento de comportamento organizado não planejado em um sistema complexo, a emergência também pode se referir à quebra da organização, descreve quaisquer fenômenos que são difíceis ou mesmo impossíveis de prever a partir das entidades menores que compõem o sistema. Quando a emergência descreve a aparência da ordem não planejada, é a ordem espontânea, nas ciências sociais, ou a auto-organização, nas ciências físicas. A ordem espontânea pode ser vista no comportamento de manada, em que um grupo de indivíduos coordena suas ações sem planejamento centralizado. A auto-organização pode ser vista na simetria global de certos cristais, por exemplo, a simetria radial aparente dos flocos de neve, que surge de forças atrativas e repulsivas puramente locais, tanto entre moléculas de água quanto entre moléculas de água e seu ambiente circundante. Sistemas adaptativos complexos. Sistemas adaptativos complexos são casos especiais de sistemas complexos. Eles são complexos porque são diversos e compostos de múltiplos elementos interconectados. Eles são adaptativos na medida em que têm a capacidade de mudar e aprender com a experiência. Em contraste com os sistemas de controle nos quais a realimentação negativa amortece e reverte os desequilíbrios, os sistemas adaptativos complexos estão frequentemente sujeitos à realimentação positiva, o que amplia e perpetua as mudanças, convertendo as irregularidades locais em características globais com regularidade. Outro mecanismo, a evolução de fase dupla, surge quando as conexões entre os elementos mudam repetidamente, mudando o sistema entre fases de variação e seleção que remodelam o sistema. Testabilidade e previsibilidade em sistemas complexos. Sistemas complexos criados pelos seres humanos, tal como sistemas sociais e econômicos, possuem vantagem em relação aos sistemas naturais, não humanos, no que se refere à sua testabilidade. Eles podem ser exaustivamente testados previamente à sua aplicação em larga escala. Isto facilita muito o trabalho de se prever o desenvolvimento destes sistemas complexos, já que as sensíveis condições iniciais de seus processos podem ser testadas, analisadas e reguladas antes de serem colocadas em prática no meio social, do ponto de vista daquilo que se pretende alcançar em determinado momento da evolução contínua do sistema. Podemos ver este conceito aplicado principalmente dentro da engenharia, que submete seus sistemas a várias fases, projeto, protótipo, simulações e testes, antes de serem adotados em massa na sociedade. Ao testarmos e simularmos a realidade que pretendemos atingir em escala socioeconômica, poderemos refinar muitos parâmetros que o tornarão o mais eficiente e estável possível durante a sua existência. Dentro de sistemas complexos, em geral, a previsão dos acontecimentos é muito limitada no tempo, sendo possível que uma previsão seja correta por um curto período, antes que o caos se torne novamente preponderante. O que podemos aprender com sistemas complexos biológicos é que estas previsões devem ser continuamente feitas e refeitas automaticamente, sempre adaptando o sistema às novas coordenadas surgidas, de forma contínua e rápida. Desta forma, os sistemas vivos se autorregulam, mantendo sua homeostase e bom funcionamento. Logo, um sistema de informação e realimentação robusto e extremamente rápido, como o existente em organismos vivos, deve existir também dentro da sociedade de forma a proporcionar a simulação rápida de novos cenários, tornando as previsões e adaptações socioeconômicas dinâmicas e automáticas também dentro de sistemas sociais. Enfim, o que se propõe aqui como objetivo é, após maior estudo e teorização, criarem-se algumas cidades-teste cibernetizadas, para refinar o modelo do sistema socioeconômico humano desejado, antes de implantá-lo em larga escala dentro da sociedade. É certo, a meu ver, que exista a necessidade de, previamente, estabelecermos um sistema social que sirva de transição ou ponto de partida possível para que tal esforço de sistematização sustentável da sociedade possa ser possível ou mesmo cogitável de forma realista. Mais à frente abordarei este tema importante referente a tipos de transições possíveis. Socioeconomia.
A socioeconomia é a ciência social que estuda como a atividade econômica afeta e é moldada por processos sociais. Em geral, analisa como as sociedades progridem, estagnam ou regridem por causa de sua economia local, regional ou mesmo global. Trata-se de uma disciplina que estuda a relação recíproca entre ciência econômica, por um lado, e a filosofia social, a ética e a dignidade humana do outro, para a construção social e de melhoria do todo, também enfatizando métodos multidisciplinares de campos de estudo, como a sociologia, história e a ciência política. A economia como um sistema complexo. Mais de 300 anos atrás, Isaac Newton iniciou a revolução científica mostrando que as leis da natureza são compreensíveis por humanos e são universais, aplicáveis em todo lugar e em qualquer ponto no tempo. Superstição deu lugar à razão. Agora era possível modelar o universo através de equações diferenciais que explicavam todos os fenômenos naturais com base em alguns poucos princípios fundamentais. Era a visão do universo como um relógio, perfeitamente ordenado e previsível. Esta visão embutia a promessa de que se soubéssemos a posição e a direção de cada partícula no universo em dado momento do tempo, poderíamos saber exatamente o que aconteceria em cada momento a seguir. Sob este paradigma, grandes avanços na ciência e em aplicações práticas foram e continuam sendo feitas, incluindo mecânica de fluidos, termodinâmica, mecânica estrutural, eletricidade e magnetismo, entre outras. A existência de caos e desordem no mundo era reconhecida, mas não ameaçava esta visão. Uma área que foi profundamente influenciada por este modo de pensar foi a economia. Entre elementos de uma teoria pura de economia política, Leon Walras criou um arcabouço que trata os fenômenos econômicos por um prisma newtoniano e reducionista, movido por agentes racionais e sujeito a forças semelhantes às forças naturais, como a gravidade, levando a equilíbrios ordenados e previsíveis. Este continua sendo o paradigma das ciências econômicas até hoje, portanto dominante dentro dos sistemas de valores que suportam o livre mercado capitalista moderno. Esforços foram feitos para lidar com problemas como assimetrias de informação, incerteza e outras imperfeições de mercados, mas tudo dentro do mesmo paradigma reducionista, determinista e linear. Mas já a partir de século XIX, várias incongruências em fenômenos observados e em experimentos começaram a pôr em dúvida a capacidade do arcabouço newtoniano de explicar o mundo. Destas falhas surgiram três novos paradigmas que iriam revolucionar as ciências no século XX: relatividade, mecânica quântica e teoria do caos, cada uma com novas perspectivas, instrumentos e matemáticas. No entanto, estes avanços pouco influenciaram as ciências econômicas, que continuam, via de regra, com uma abordagem essencialmente newtoniana, do século XIX. O interesse deste estudo está nos avanços desencadeados pela teoria do caos, e mais especificamente por sua mais recente reencarnação sob a forma da teoria de sistemas complexos adaptáveis. A teoria do caos, com raízes em Poincaré, no final do século XIX, mas realmente desenvolvida a partir da década de 1970, mostrou que sistemas perfeitamente determinísticos e não aleatórios podem se tornar imprevisíveis, não controláveis, dando origem ao caos e à complexidade. Mesmo sistemas de equações diferenciais ou equações iteradas extremamente simples podem gerar padrões complexos e não previsíveis, pois estão sujeitos a extrema sensibilidade às condições iniciais. O fato é que sistemas dinâmicos não lineares, típicos de fenômenos econômicos, seguem comportamentos complexos e surpreendentes sob diferentes condições. Ironicamente, as ciências econômicas, com seu olhar reducionista e não linear, e sua insistência em buscar equilíbrios simples e únicos, têm se limitado à região menos interessante da economia, onde tudo é ordenado e previsível. Embora esta abordagem tenha sido útil para alguns tipos de fenômenos, há toda uma gama de outros fenômenos econômicos e sociais que não se encaixam nesta visão limitada, e que precisam de novas premissas, um novo instrumental, e uma nova capacidade de aprender a economia e o universo. A teoria de sistemas complexos adaptáveis é um passo nesta direção.
O exemplo canônico de sistema complexo adaptável é a análise de Adam Smith, onde o bem-estar de um indivíduo surge não da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro, mas sim do interesse próprio destes senhores, que ao perseguir seu próprio interesse promovem o bem-estar da sociedade como um todo de maneira mais eficaz do que se realmente intencionassem promovê-lo. Ou seja, Smith, 1776, modelou a economia como consistindo de diversos agentes heterogêneos seguindo regras simples, que através de sua interação levam de maneira descentralizada e sem coordenação à emergência de um resultado agregado surpreendente e inesperado dada a natureza do comportamento no nível micro. Infelizmente, este início auspicioso das ciências econômicas rapidamente tomou uma direção cartesiana onde um problema maior é estudado decompondo em pequenas partes simples que depois são juntadas linearmente para se obter uma compreensão do todo integrado. Mais explicitamente, a economia seguiu as outras ciências no século XIX na busca de uma abordagem mecanicista newtoniana, que visa uma idealização matemática precisa para unificar e ao mesmo tempo quantitativamente prever o comportamento dos mais diversos fenômenos. Ryan, 2008. Pelo final do século XX, os economistas haviam refinado e avançado estas abordagens newtonianas e cartesianas da economia para formar uma série de modelos rigorosos e matematicamente bem definidos. No entanto, a esta altura a grande maioria das outras ciências, a começar pela física, haviam evoluído e abandonado este paradigma newtoniano mecanicista e avançado para visões menos reducionistas, reconhecendo que muitos dos fenômenos mais interessantes do mundo têm características de sistemas complexos que são melhores compreendidos através do estudo da análise das interações entre agentes heterogêneos seguindo regras simples, que levam à emergência de um todo maior que a soma das partes. Assim, em 1987, quando o Santa Fe Institute realizou a lendária conferência entre cientistas físicos e economistas, presentes Kenneth Arrow, Larry Summers, Mário Henrique Simonsen e José Sentman, entre outros, os cientistas físicos ficaram impressionados com o intelecto dos economistas, mas ficaram também chocados com as teorias e métodos usados pelos economistas que pareciam relíquias de outras eras. A sensação, descreveu um cientista físico, era parecida com uma viagem a Cuba, ou seja, um lugar parado no tempo e fechado do mundo com as ruas cheias de carros velhos da década de 50, onde era ao mesmo tempo valoroso e patético o esforço e a ingenuidade dos nativos para manter aqueles carros funcionando por tanto tempo, usando peças resgatadas de velhos tratores soviéticos. Eficiência versus burocracia na economia. Smith e depois Hayek habilmente entenderam como a sociedade é um sistema complexo que tende a se auto-organizar dentro de um mercado de relações e trocas humanas, emergindo daí uma ordem espontânea e complexa dentro da sociedade ao cada indivíduo buscar livremente seus interesses pessoais e torná-los intercambiáveis por meio de produtos tangíveis, bens, intangíveis, ideias. Porém, a visão capitalista de livre mercado defendida por ambos, onde vigora a ideia de propriedade individualizada dos meios de produção e de criação intelectual, patentes, diminui enormemente a essencial liberdade necessária para que essas trocas ocorram dentro do mercado humano, de modo a diminuir substancialmente o florescimento de todo o potencial da sociedade. A imposição da propriedade dos meios produtivos acaba por gerar toda uma enorme gama de burocracia, necessária para resguardar e regular a posse, levando a um complexo e burocrático sistema jurídico e institucional. A democracia produtiva de itens tangíveis e intangíveis é amputada desta forma, inviabilizando um mercado de ideias e produção muito mais livre, portanto, muito melhor para o surgimento da auto-organização social suscitada por estes primeiros pensadores liberais. A democracia produtiva, implementada pelo acesso menos burocrático possível aos meios de produção e às informações de produção, é sem dúvida um dos principais pilares para o surgimento de uma sociedade dinâmica e sustentável. É fato, a escassez obrigatória não permitia que o sistema social funcionasse sem a existência da propriedade privada, sendo uma forma de administrá-la mais eficientemente àquela altura, mas que inevitavelmente gera demasiada burocracia produtiva e elevada entropia a todo o sistema econômico.
Marx conseguiu entender que a propriedade dos meios produtivos era um entrave real ao florescimento da sociedade, geradora de várias consequências indesejáveis como a necessidade de lucro monetário e de exploração do trabalho humano, elegendo o Estado como o meio pelo qual esta democracia produtiva poderia existir na sociedade da forma mais livre e ampla possível. Porém, este acesso livre aos meios de produção não se trata de sua simples estatização, mas principalmente de torná-los de acesso público e amplo, não apenas a uma elite estatal ou governamental. Tecnocratas, como Thorstein Veblen, vieram depois enfatizarem a eficiência técnica como necessária para a criação de uma sociedade abundante, além de outros, como Jacques Fresco e Peter Joseph, demonstrando a necessidade de eficiência técnica máxima também para a preservação ecológica nos sistemas sociais. Outro problema dentro da atual visão capitalista de livre mercado é a noção de preço como o mecanismo ideal para a troca de informações econômicas. De fato, até há algum tempo atrás, não havia nenhum outro mecanismo mais eficiente nisto do que o preço. Porém, agora o preço é uma via de informação extremamente pobre para abordar as questões complexas cruciais dentro dos sistemas modernos, principalmente no que se refere ao uso das técnicas mais eficientes na manipulação dos recursos e na sua alocação. O preço tem a capacidade de intercambiar o valor de troca entre praticamente qualquer conjunto de bens, devido à sua divisibilidade. Isso cria um mecanismo de realimentação que conecta todo o sistema de mercado de uma maneira determinada e estreita. Preço, bens e dinheiro trabalham juntos para traduzir preferências subjetivas de demanda, valor de uso, em valores de troca semi-objetivos. A noção de semi é empregada aqui, pois é apenas uma medida culturalmente relativa, ausentes quase todos os fatores que dão a verdadeira qualidade técnica a um determinado material, bem ou processo. Hoje, dada a complexidade atual da civilização humana, principalmente devido ao seu aumento populacional enorme nos últimos séculos e à evolução da tecnologia, há a necessidade de um canal muito mais eficiente para a circulação das informações relevantes para o cálculo econômico. Os sistemas atuais de tecnologia da informação já tornaram-se substancialmente superiores ao preço neste sentido, podendo transmitir os fatores de eficiência técnica ausentes no sistema atual de preços. Sendo assim, acabar com a visão capitalista da propriedade dos meios de produção e não com o livre mercado de bens e ideias, além da adoção de novos canais tecnológicos muito mais eficientes do que o preço na transmissão de informações econômicas, é fundamental para destravar a auto-organização social humana, tornando-a sustentável diante do seu atual nível de complexidade, que exige uma visão muito mais holística dos processos envolvidos. A adoção da ênfase na eficiência técnica também é de vital importância para a sustentabilidade geral do sistema, ao permitir produzir mais com menos enquanto gera abundância generalizada. Filósofos e acadêmicos da economia política, antigos e modernos, demonstraram e enfatizaram o fato de a civilização humana tender a florescer e se tornar próspera dentro de um ambiente de trocas e compartilhamento de energia, matéria e informação. A teoria científica dos sistemas complexos corrobora esta ideia, ao demonstrar que a complexidade emerge em sistemas por meio da repetição virtualmente infinita de padrões básicos que tendem a gerar ordem e sustentabilidade a partir do caos. E é exatamente este mecanismo básico, já identificado, de trocas entre seres humanos, da forma mais livre e direta possível, repetidas cada vez mais rápidas e em maior número é que nos levará a uma civilização emergente e sustentável. Estrutura social como resultado do sistema econômico. As instituições, valores e políticas das sociedades não são formados de maneira independente, alheia a fatores materiais concretos. De fato, são um resultado direto do sistema econômico adotado, mais especificamente do sistema produtivo de uma determinada forma de economia. De acordo com a teoria marxista, os diversos atributos dos homens se desenvolvem internamente a uma dada forma de sociedade e não são dados externamente por uma natureza humana ou divina. Por isso, não existe em Marx um estudo do homem no geral, mas das formas de sociedade humanas. Assim, uma dada forma de sociedade não se caracteriza por um amontoado de relações aleatórias. No estudo dessas formas de sociedade, Marx reconhece a existência de uma infraestrutura e uma superestrutura.
A infraestrutura, que corresponde a um dado nível de desenvolvimento das forças produtivas e a relações de produção específicas, se deve ao fato de que na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. Por serem necessárias, tais determinações estruturais condicionam todas as demais. O conjunto destas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política. Aí se inserem as formas de governo, de Estado, da educação. Apesar de uma dada estrutura de sociedade comportar formas superestruturais as mais diversas, esta deve, necessariamente, se adequar ao domínio estrutural. Se não for assim, a forma de sociedade deixa de existir. Porém, a infraestrutura não determina a superestrutura em uma relação unidirecional, sendo que a superestrutura pode influenciar a própria infraestrutura, mas sendo sempre a infraestrutura o início de tudo, o principal impulsionador e condicionador desta relação dialética entre o material, sistemas produtivos, e imaterial, valores e instituições sociais. Marx desenvolve esta ideia dentro de sua visão de materialismo histórico, que será mais profundamente abordado mais à frente neste livro.